Então, segunda-feira, dia 22 de outubro de 2012, pela misericórdia de Guru Gauranga, continuamos a leitura do 4º capítulo Shri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, e aqui Srila Krishnadas Kaviraj Goswami vai continuar explicando as razões confidenciais para o aparecimento de Mahaprabhu. Kona Karane Yabe Hoila Avatari Man Yuga Dharma Kala Hoila Sekale Milan. Quando o Senhor desejou aparecer por outro motivo, o tempo para promulgar a religião da era também surgiu. Então, por arranjo de Yoga Maya, quando Krishna deseja, e Krishna eternamente deseja muitas coisas, então tudo vai se alinhando de maneira que a satisfação do desejo dele se realize. Dui Hetu Avatari Laya Bhaktagan Apane Aswade Prema Nama Sankirtan. Assim, com duas intenções, Dui Hetu. Hetu quer dizer causa, né? Por isso que fala Ahaitu Ki Apratihata. Você deve prestar serviço devocional sem nenhuma causa, sem nenhuma motivação, e você deve fazer sempre, sem parar, constantemente. Então, com duas intenções, o Senhor apareceu lá em Bhaktagana, ele apareceu com seus bhaktas. Apane Aswade Prema Nama Sankirtan, e saboreou o néctar de Prema com o canto congregacional do Santo Nome. Então, essa é uma das características fundamentais do aparecimento de Mahaprabhu, que ele não traz só Nama Sankirtan, ele traz Prema Nama Sankirtan. Porque se fosse para trazer Nama Sankirtana, ele apareceria como um avatar. Sei Dwari Achandali Kirtana Sanchari Nama Prema Mala Ganti Paraila Samsar. Assim, ele espalhou o Kirtan, inclusive entre os intocáveis. Achandali, os intocáveis. Ele teceu ele pegou um fiozinho e passou pelo fiozinho o santo nome e prema, e assim ele fez uma guirlanda, ele enguirlandou o mundo inteiro. E uva wreath of the holy name and prema. Então ele fez essa belíssima guirlanda e enguirlandou o mundo material inteiro. Já é Mahaprabhu. Nama Prema Mala, né? A guirlanda de Nama e Prema. E Mata Bhakta Bhava Kori Angikar Apane Achari Bhakti Korila Prachar. Dessa maneira, Bhakta Bhava, sabe Bhakta Bhava? O que é Bhakta Bhava? Bhakta Bhava. Aí seria Bhava Bhakta, mas ele está falando de Bhakta Bhava. Ele assumiu o sentimento, o Bhava de um devoto. Assim, então Bhava Bhakta é uma coisa e Bhakta Bhava é outra, né? Como Gana Shyam e Shama Gana. Krishna se chama Gana Shyam, porque ele tem a tez azulada escura ou azul escurecida da cor de uma grana, que é uma nuvem. Então ele é chamado Gana Shyam, né? Como agora o céu está mais ou menos da cor de essas nuvens assim, mais ou menos da cor da tez de Krishna. Mas a palavra nuvem em sânscrito é Shyama Grana, nuvem de chuva, porque ela é nuvem Grana e ela é escurecida porque ela está carregada de água e ela vai lançar a chuva sobre os planetas. Então, dessa maneira, assumindo esse Bhakta Bhava, Kori Angikara Apani Achari Bhakti Korila Prachar. O que ele fez? Ele fez o Prachar, a propagação, a pregação de Bhakti, serviço devocional,
enquanto ele próprio, apani achari, achari praticando, ou dando exemplo, né? Ele fazia apani é ele mesmo, apani achari bhakti korila prachar. Aí tem, Prabhupada faz um comentário aqui, belíssimo, sobre esse verso em que Krishnadas Kaviraj Goswami está dizendo que Mahaprabhu assumiu o sentimento de um bhakta e desta forma pregou o serviço devocional enquanto ele próprio o praticava. Então essa é outra diferença entre Mahaprabhu e Krishna, né? O Krishna não faz serviço devocional. Na verdade ele só faz serviço devocional aos pés de lótus de Srimati Radhika, né? Mas não como um bhakta. Quando Rupa Goswami se encontrou com o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu em Prayag, Prabhupada diz, prestou suas respeitosas reverências, dizendo-lhe que ele era mais magnânimo do que qualquer outro avatar de Krishna, porque distribuía amor a Krishna. Como que é? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namya Gauratisha Namaha. Sua missão era de intensificar o amor a Deus, a missão de Mahaprabhu. Sob a forma humana de vida, a conquista máxima é chegar ao patamar do amor a Deus. O Sr. Chaitanya não inventou um sistema de religião como as pessoas às vezes presumem. Os sistemas religiosos destinam-se a demonstrar a existência de Deus, que é em geral abordado como o supridor cósmico, o fornecedor cósmico, como se fosse uma fábrica, né? Me dá pão, me dá carro, me dá família, me dá esposa, me dá marido, me dá filho. Mas o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, a missão transcendental de Shri Chaitanya Mahaprabhu é distribuir amor a Deus a todos. Qualquer pessoa que aceite Deus como o Supremo pode assumir, adotar o processo de cantar Hare Krishna e tornar-se amante de Deus. Portanto, a missão do Sr. Chaitanya, o Sr. Chaitanya é super magnânimo. Esta difusão munificente do serviço devocional só é possível para o próprio Krishna. Por isso o Sr. Chaitanya é Krishna. Então, outro dado importante, né? Que só Krishna pode, dessa forma munificente, que quer dizer super magnânima, super generosa, difundir o serviço devocional. Só ele pode fazer isso. Porque quando Krishna difunde o serviço devocional, ele é Mahaprabhu, né? Bahi Gora Anta Krishna. Krishna Kaviraj Goswami fala isso no Chaitanya Charitamrita, uma frasezinha famosa. Bahi Gora Anta Krishna. Por fora ele é Gora e por dentro ele é Krishna. Então quando Krishna espalha, divulga o serviço devocional, ele é Mahaprabhu. É claro que também em outras circunstâncias, por exemplo, ele fala para Uddhava, ele fala para Arjuna, mas quando Krishna quer distribuir o serviço devocional com magnanimidade, aí ele é Mahaprabhu. Na Gita, Krishna ensina a filosofia da rendição à suprema personalidade de Deus, Sharanagati. Aquele que se rende ao Supremo pode avançar mais, aprendendo a amá-lo. Por isso, o movimento da consciência de Krishna, propagado pelo Sr. Chaitanya, destina-se em especial àqueles que têm conhecimento da presença, ou que têm consciência da presença da divindade suprema, o controlador máximo de tudo. A missão de Mahaprabhu é ensinar as pessoas como canalizar ou como se adaptarem a ocupações de transcendental serviço amoroso, a compromissos de transcendental serviço amoroso. Ele é Krishna ensinando o seu próprio serviço da posição de um devoto, né? Assumindo a posição de um devoto.
O fato do Senhor aceitar o papel de um devoto sob a forma eterna do Senhor Sri Chaitanya Prabhu é outra das maravilhosas características do Senhor. A alma condicionada não pode alcançar a personalidade de Deus absoluta por intermédio do seu esforço imperfeito. E por isso é maravilhoso que o Senhor Shri Krishna, sob a forma do Senhor Gauranga, tenha facilitado para que todos se aproximem dele. Então, porque se fosse só pelo esforço da diva, ela jamais conseguiria alcançar, se aproximar de Krishna. Mas Krishna, como Mahaprabhu, ele faz Gatana, ele usa a sua Gatana Agatana Shakti. Ele faz o impossível possível. Sarupa Damodara Goswami descreve o Senhor Chaitanya como o próprio Krishna, com a atitude de Radharani, ou uma combinação de Radha Krishna. A intenção do Senhor Chaitanya é saborear a doçura de Krishna em amor transcendental. Ele, Mahaprabhu, não liga para pensar em si mesmo como Krishna. Ele não quer saber de pensar em si mesmo como sendo Krishna, porque ele quer a posição de Shrimati Radhika. Isso é Mahaprabhu. Vahi Gora Anta Krishna. Devemos nos lembrar disso. Prabhupada, sempre devemos nos lembrar disso. Existe um grupo de pretensos devotos chamados Nadia Nagaris ou Gora Nagaris. Eles fingem que têm sentimento de gopis em relação ao Senhor Chaitanya, mas não compreendem que Chaitanya Mahaprabhu não se posicionou como o desfrutador Krishna, mas como o desfrutado, o devoto de Krishna, e logicamente Shrimati Radhika. Então, isso aqui é um tato muito importante, né? Que você, ao servir a Mahaprabhu, você o serve em Dasya Ras, né? Porque ele assume a posição eterna de ser desfrutado por Krishna, como Shrimati Radhika. As invenções de pessoas desautorizadas fingindo ser fidedignas não são aceitas pelo Senhor Chaitanya. Apresentações como as dos Goranagaris são apenas perturbações à prática sincera ou ao cumprimento sincero da missão do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya, sem dúvida, é o próprio Krishna. E ele também sempre será não diferente de Shrimati Radhika. Mas a emoção tecnicamente chamada Vipralambha Bhava, que o Senhor adotou por motivos confidenciais, não deve ser perturbada em nome de serviço. Então, Vipralambha Bhava, sentimento de saudade, né? Uma pessoa mundana não deve desnecessariamente imiscuir-se nas questões da transcendência e desse modo desagradar o Senhor. Devemos sempre estar atentos contra esta espécie de anomalia devocional. O devoto não se destina a criar perturbações para Krishna. Como Srila Rupa Goswami explica, serviço devocional é anukulina, ou seja, ele é favorável a Krishna. Agir de forma desfavorável em relação a Krishna não é devoção. Kamsa era inimigo de Krishna. Ele sempre pensava em Krishna, mas pensava nele como seu inimigo. Devemos sempre evitar esse pretenso serviço desfavorável, esse desfavorável e pretenso serviço. O Senhor Chaitanya aceita o papel de Shrimati Radhika e devemos apoiar essa posição. Como Sarupa Damodara fazia no Gambhira, o quarto onde Mahaprabhu ficava em Puri, Gambhira. Ele sempre lembrava o Senhor Chaitanya dos sentimentos de saudade de Shrimati Radhika, enquanto eles descreviam o Srimad Bhagavatam.
como são descritos, no Srimad Bhagavatam. Então, Swarupa Damodara, que é a própria Lalita dele, aparece nessa lila eterna de Mahaprabhu, e eles estão eternamente fazendo isso. Ele está sempre se lembrando Mahaprabhu dos sentimentos de saudade de Srimati Radhika no eterno Grantha Srimad Bhagavatam. E Sri Chaitanya adorava aquela assistência de Swarupa Damodara, né? Por isso que Swarupa Damodara é considerado um dos 3,5 companheiros principais de Mahaprabhu, né? Que são Ramandarai, Swarupa Damodara, Shikhi Mahiti e Madhavi. Ela é Madhavi, ela é meia, que são três companheiros e meio, né? Porque Mahaprabhu não deu todo o tato para ela, ele deu 50% da sua misericórdia. Agora para os outros 3 ele deu 200% da sua misericórdia, né? Ramandarai, Swarupa Damodara e Shikhi Mahiti. Porém, os Goranagaris, esses são apasampradayikas, né? São esses grupos de pretensos devotos que inventam sistemas não abalizados, não autorizados pelas escrituras. Eles colocam o Senhor Chaitanya na posição de desfrutador e eles próprios na posição de desfrutados por ele. Isso não é aprovado pelo Senhor Chaitanya ou pelos seguidores do Senhor Chaitanya. Ao invés de serem abençoados, os imitadores tolos são deixados completamente à parte. Suas invenções são contra os princípios do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. A doutrina do desfrute transcendental pela parte de Krishna, ou da parte de Krishna, não pode se misturar com a doutrina desse transcendental sentimento de saudade de Krishna no papel de Srimati Radhika. Então, Rasa Tattva, né? Então, sempre que você estuda, você considera Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Então, do ponto de vista de Tattva Siddhanta, Krishna não é diferente de Radha, Radha não é diferente de Krishna. Né? Mahaprabhu não é diferente de Krishna, Mahaprabhu não é diferente de Radha. Mas, do ponto de vista de Rasa, existem nuances que fazem com que eles representem papéis específicos para que a rasa seja saboreada, né? Então, a gente sempre deve considerar, como Srila Govinda Maharaj sempre fala, Tattva Vichar e Rasa Vichar. Primeiro, as considerações e o discernimento relativo a Tattva Siddhanta, a todas as verdades transcendentais. E depois, Rasa Vichar, as considerações em relação, ou o conceito, né? Vichar também pode ser traduzido como conceito, o conceito de Ras. Dasya Sakya Vatsalya Ara E Shringar Chari Prema Chaturvidha Bhakti I Adha. 4 classes de devotos são receptáculos das 4 espécies de doçuras em amor a Deus, que são os devotos em si. Essas doçuras são servidão, amizade, afeição parental e amor conjugal. Nija Nija Bhava Sabe Shrestha Korimane Nija Bhave Kore Krishna Sukha Ashwadani. Cada tipo de devoto tem o seu sentimento, cada tipo de devoto considera o seu sentimento pessoal como o sentimento máximo. E deste modo, naquele humor, ele saboreia grande felicidade com o Senhor Krishna. É como tem o passatempo de Murari Gupta, porque Murari Gupta é Hanuman, que aparece em Gora Lila. Então Murari Gupta ele fica conflitado, porque ele está acompanhando a missão de Mahaprabhu, e Mahaprabhu não para de falar de Braj, né? Braja Lila, Braja Katha, Krishna, Radha, as Gopas. Então ele fica muito confuso, porque ele no seu íntimo, o seu Istadeva é Sitaram. Aí ele é muito sincero, né? Na verdade ele é um grande Gora Bhakta. Ele
Ele é muito importante na missão de Mahaprabhu, porque ele faz anotações, à medida que ele vai presenciando a lila de Mahaprabhu, ele vai fazendo anotações assim como você. Tudo que Mahaprabhu faz ou fala, ele vai anotando. E depois essas anotações vão parar na mão de Krishnadas Kaviraj, né? Então, mas ao mesmo tempo ele tem esse conflito, porque ele tem Ram Dasya Bhav, e o sentimento dele é de servidão a Sitaram. Sitaram Dasya Bhav. E aqui está explicado por que ele ficou confuso. Porque como ele tem esse Swarupa, né, de servo eterno de Ram, para ele esse Swarupa, esse Swabhava, esse Seva são tudo. Ele não consegue ver mais nada, não tem nada que seja superior ou igual, né? E é por isso que ele saboreia isso por arranjo de Yoga Maya. Senão como é que ele vai saborear a felicidade prestando serviço a Krishna ou a Ram ou outro avatar como servo, né? Então o Mahaprabhu fica muito satisfeito, porque o Mularigupta chega para ele e confessa: não consigo colocar no meu coração Radha Krishna como meu estadeiro. E Mahaprabhu, você está certo. Você não teria como conseguir, porque seu Swarupa é de Sitaram Dasya. Mahaprabhu dá as bênçãos para ele. Mas de qualquer modo, Mahaprabhu é Krishna que concilia todos os conflitos, porque ele é Mularigupta e ele é um servo eterno de Mahaprabhu em Shwetadev, que é um bairro de Goloka Vrindavan, né? Um bairro muito lindo de Goloka Vrindavan, onde Mahaprabhu está sempre com seus companheiros eternos, né? Então, assim é a complexidade da lila de Gauranga em relação à lila de Krishna e vice-versa. Tatasta Hayamani Vichara Yadikori Sabarasa Hoite Shingari Adhika Madhuri. Mas se comparamos os sentimentos com atitude imparcial, encontramos que o sentimento conjugal é superior a todos os demais em termos de doçura, né? Qual seria a atitude parcial? A atitude parcial é a atitude, mas é parcial transcendental, a atitude de Mularigupta, né? Ele tem, o coração dele é de Sitaram, então ele não vai considerar, ele pode até pregar que o sentimento conjugal, que Madhurya Bhav, Madhurya Ras, é superior a todos os outros em doçura, assim como a Gurudeva explica para a gente que os representantes das outras sampradayas que adoram, que têm outros Istadevas, outras deidades adoráveis, eles conhecem Srimad Bhagavatam e eles sabem das glórias do 10º canto. Mas, por exemplo, os seguidores de Madhvacharya, eles não consideram o 13º capítulo do 10º canto, porque no 13º capítulo a Brahmaji rouba as vacas e os vaqueirinhos. Então, eles não falam desse kata, porque eles consideram que aquela colocação ali de Shukadeva Goswami não está apropriada para o chefe, para o cabeça da Sampradaya. Porque para eles, dizer que existe Brahma Vimohana, ou a ilusão de Brahma, é contraditório. Então existem essas sutilezas que a gente deve respeitar à medida que a gente pratica Bhakti, porque à medida que a gente pratica Bhakti, se nós somos sinceros e nós estamos levando a sério o processo que é científico, então a gente vai ficar cada vez mais sensível a essas diferenças, todas elas no âmbito da transcendência, né? Aí Gurudeva Srila Prabhupada diz: ninguém é superior ou inferior a ninguém mais nos relacionamentos transcendentais com o Senhor, pois no reino absoluto tudo é igual. Porém, então Prabhupada está falando de quê? Essa frase está falando de raça? Olha só,
Ninguém é superior ou inferior a ninguém mais nos relacionamentos transcendentais com o Senhor, pois no reino absoluto tudo é igual. E está falando das seguranças? Ninguém é superior, ele está mencionando as cinco raças, legal, tudo bem. Mas está dizendo que ninguém é superior ou inferior a ninguém mais nos relacionamentos transcendentais com o Senhor, pois no plano absoluto tudo é igual. Então, assim, o sentimento que Shrimati Radhika tem com Krishna está em nível de igualdade com o sentimento que Urataka, que é servo de Krishna, tem por ela. Então, que tipo de vichara é esse? Que tipo de consideração é? São Tattva Vichara, isso. Tattva Vichara. Aí Prabhupada agora vai falar de Rasa Vichara, vai falar, porém, embora esses relacionamentos sejam absolutos, também há diferenças transcendentais entre eles. Deste modo, o relacionamento transcendental em amor conjugal é considerado a perfeição máxima. Certo? Então, assim, é justamente esse Rasa Tattva, esse Rasa Siddhanta, que claro que não é apenas isso, mas esse Rasa Siddhanta é um elemento na apresentação da filosofia de Gauranga Mahaprabhu, de Atintya Bheda Veda Tattva, que o destaca e o coloca em posição de superioridade em relação a todos os outros postulados filosóficos. Tanto isso é que Mahaprabhu, quando ele viaja para o sul da Índia, ele pesquisa as outras 4 sampradayas, e de cada sampradaya ele colhe a maioria duas, mas acho que da Madhacharya Sampradaya ele colhe 4 itens de filosofia que ele considera compatíveis com a filosofia dele. Porque do ponto de vista histórico é como se Mahaprabhu manifestasse a sua filosofia no século XVI. Do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, muitos vão pensar, a filosofia de Mahaprabhu é muito recente, ela é contemporânea, no século XVI é muito contemporâneo, não é mundo antigo, né? Os brahmanos vão lá e vão desafiar a eternidade, vamos dizer assim, de Atintya Bheda Veda Tattva. Mas a gente sempre deve prestar atenção. Você tem a história do ponto de vista da passagem do tempo Trikala, né, passado, presente e futuro, e você tem a história do ponto de vista da presença do Avatar, da presença do Bhakta, né? Às vezes a linha que divide uma coisa da outra é muito tênue, porque, por exemplo, Srila Prabhupada nasceu em 1896. Historicamente, ele nasceu em 1896 e ele partiu em 1977. Aí você pode dizer, não, mas existe um determinante histórico. Mas Srila Prabhupada está eternamente servindo a Mahaprabhu. Então, assim, pelo desejo do devoto puro, Srila Prabhupada, pelo desejo de Gauranga Mahaprabhu, pelo desejo de Krishna Shrimati Radhika, aos olhos das pessoas mundanas, Prabhupada nasceu em 1996. Né? E até para dar misericórdia para as pessoas mundanas, Prabhupada nasceu em 1996. Porque se você não conta a história, né, como, por exemplo, Shripad Satsarupa Maharaj escreveu Prabhupada Lilamrita. Então, quem leu Prabhupada Lilamrita tem acesso à dimensão histórica da Lila de Prabhupada. Mas a Lila de Prabhupada, a Acharya Lila, não é diferente da Lila de Mahaprabhu. A Lila de Prabhupada está inserida na Lila de Mahaprabhu. Né? Então, esses vicharas, né? Gaura Tattva Vichara, a consideração sobre a verdade eterna do aparecimento de Gaura Mahaprabhu. E Parikara Tattva Vichara também. Né? Você tem que considerar a posição eterna do Vaishnava puro. Yato
taram aso swada visheshola samai api ratir vasanaya swadvi vasate kapi kasya chits. O amor crescente é experimentado em diversos sabores, um após o outro. O amor crescente. Ula Samai é esse amor que está tendo esse Ula Samai. Ula Samai quer dizer, o amor transcendente, prema, ele está, como se diz, inconcebivelmente sempre crescendo, né? O amor mundano está sempre decrescendo, né? Porque ele não é sustentável, não é amor verdadeiro, né? Na verdade é kama, não é prema, né? Ao passo que o amor crescente é experimentado em vários sabores, em vários gostos, um acima do outro, mas aquele amor que tem um gosto maior, mais elevado, na sucessão gradual do desejo, manifesta-se sob a forma do amor conjugal. Olha só aqui, que Rasa Tattva belíssimo, isso aqui é Rasa Tattva. Prema Rasa Tattva, que está falando, primeiro está falando das diferentes manifestações de amor. A primeira frase de Srila Krishnadas Kaviraj, na verdade, é um verso de Srila Rupa Goswami Pada no Bhakti Rasamrita Sindhu, citado por Srila Krishnadas Kaviraj. Primeiro, Rupa Goswami Pada está descrevendo o amor que cada bhakta, né, vai ter por Krishna no seu relacionamento com ele. Se ele está em Dasya Ras, esse amor vai estar crescendo, como Hanumanji, como Rataka, né? Tantos devotos servem a Krishna com esse humor de prestar serviço, né? Mas ele está dizendo que esse amor crescente é experimentado com vários sabores, um acima do outro, né? Porém, aquele amor que tem o gosto mais elevado na sucessão gradual do desejo, ele se manifesta sob a forma do amor conjugal. Então aqui Srila Rupa Goswami está falando do desejo. Todo dia a gente conversou sobre isso, eu me lembro. Que assim, a chave do segredo de Bhakti é o desejo, né? Que o desejo é outro nome de Swatantra. Você lembra? Swatantra. Krishna é Mahaswatantra. Ele é supremamente independente. Como Bhakti Deva também, supremamente independente. Agora, a Diva, ela é Anuswatantra. Ela é relativamente, ela é infinitesimalmente independente. Porque senão não seria uma expansão de Krishna. Se a Diva não tivesse independência, então Krishna não seria um criador perfeito. As manifestações dele não seriam perfeitas como ele. Então haveria uma falha na personalidade de Krishna. Então, com esse desejo, ou com esse livre-arbítrio, com esse satantra, com essa diminuta parcela de independência, a Diva, ela pode galgar degraus inimagináveis. Porque a Diva, o desejo, né, é um atributo da alma. O corpo, a mente, a inteligência, eles são instrumentos para que o desejo seja satisfeito. Então, se a alma está condicionada, a mente vai satisfazer os desejos da alma de forma pervertida. Mas é o mesmo princípio. É um princípio que caracteriza, ou que é um atributo eterno da alma. Então, assim, essa filosofia, como o Prabhupada diz, néctar da devoção, né? A ciência completa da devoção. É uma ciência. Ata eva madura ras karhi taranam swakya parakya bhave duri vida samstana.
Por isso, Krishnadas Kaviraj Goswami continua escrevendo, por isso eu chamo esse sentimento supremo de Madhura Rasa, que tem outras subdivisões, tem duas outras subdivisões, que são Swakya Bhav e Parakya Bhav. Swakya Bhav, Lakshmi Narayana, Sitaram, Rukmini Dwakadish, eles estão casados, têm casado com anel, vão no cartório, cerimônia de fogo, então Swakya Bhav. E Parakya Bhav, amor extraconjugal. Parakya Bhavyati Rasera Ulas Braja Vina Ihara Anyatra Nahivas. Há um imenso aumento de doçura no humor conjugal, há um imenso aumento de doçura no humor extraconjugal. Esse amor existe apenas em Braj. Você vai ver o modelo perfeito desse amor extraconjugal apenas nas Brajaramanas, que são as companhias, que são as Sakis, as mundiais, as companheiras eternas de Srimati Radhika e Krishna, Então aqui, Parakya Bhavyati Rasera Ulas Braja Bina Ihara Anyatra Nahivas. Anyatra, nenhum outro lugar, Nahivas. Esse sentimento não mora. Vasi, Mathura Vasi, Navadvip Vasi, Braja Vasi, os moradores. E Vas é a residência. Então, esse sentimento supremo só existe no coração de Srimati Radhika e das Brajaramanas. Brajavadu Ganera e Bhava Niravadi Taramadi Shiradhaya Bhavera Avadi. Este humor, ele é unbounded, ele é ilimitado, não existe nada que o restrinja, que o abafe, esse humor, e ele é ilimitado nas donzelas de Braj. Mas entre elas, esse humor encontra sua perfeição se ele é ilimitado nas donzelas de Braja, porém, ele vai encontrar, entre essas donzelas, ele vai encontrar sua perfeição em Srimati Radhika. Prauda Nirmala Bhava Prema Sarvotama Krishnera Madhuryaras Aishwada Karana. O seu amor puro e maduro supera o de todas as demais. Então você está traduzindo aqui, por exemplo, em inglês, o all others. Você não sabe dizer se é todos os outros ou todas as outras, todos os demais ou todas as demais. Mas aqui, logicamente, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está falando que o amor maduro e puro de Srimati Radhika supera o amor de todas as outras. Porque Krishnadas Kaviraj Goswami está falando de Gopi Katha. Não está falando de Krishna Katha, não está falando de Diva Katha, Maya Katha. O amor dela é a causa, o motivo para o Senhor Krishna saborear a doçura do relacionamento conjugal. Então Srimati Radhika é tudo para Krishna. Porque se Srimati Radhika não jorra sobre Krishna seu amor, Krishna não vai saborear a doçura do amor conjugal. Então nós vamos parar no verso 50 do Shri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, em que Krishnadas Kaviraj explica os motivos confidenciais para o aparecimento de Shri Gauranga Mahaprabhu. E vai ser amanhã, nós vamos ler esse verso, se for pela misericórdia de Guru Gauranga. Nós vamos ler esse verso fantástico em que
a Krishnadas Kaviraj Goswami faz um elo entre o que ele estava explicando sobre esses bhavas tão elevados e o motivo para o aparecimento de Gauranga Mahaprabhu. Certo? Então vamos encerrar agora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Jai Gurudev Pacitapam Ki Jai, Shri Prabhupada Pacitapam Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Vanchakapa Tarivascha, Kripa Sindhu Vacha, Pacitanam Pavanibhyo, Vaishnavyo Namo Namo.